Quando a gente pensa em prisão, logo imagina um lugar de regras rígidas, vigilância 24 horas e zero espaço para erro. Mas algumas detentas parecem ter simplesmente esquecido que estavam atrás das grades e acabaram flagradas em situações inacreditáveis. Hoje você vai ver os casos mais absurdos e inacreditáveis que já aconteceram dentro das prisões, como 2 detentas que ficaram grávidas mesmo estando em uma penitenciária feminina, ou então o visitante que foi pego no meio do ato com um detento, sem a menor preocupação com as regras. E no final, o caso mais revoltante de todos, um agente penitenciário que vendeu as chaves das celas femininas para detentos masculinos por apenas $1.000, deixando as presas vulneráveis em uma noite de puro desespero. E isso é só o começo, porque o que vem a seguir vai provar que, dentro das prisões, algumas pessoas simplesmente ignoram as regras. Então fica até o final, porque as cenas que você vai ver agora são de deixar qualquer um sem palavras. Quando alguém vai presa, o que menos se espera é que ela saia de lá com um bebê, certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Sarah e Lisa, 2 detentas de uma penitenciária feminina nos Estados Unidos. A rotina dentro da prisão era rígida, monitorada, e teoricamente não havia qualquer possibilidade de contato íntimo com homens. Só que um detalhe mudou tudo. Um detento transgênero, que ainda possuía órgãos masculinos, também cumpria pena na mesma unidade. O que parecia impossível aconteceu e pouco tempo depois as 2 mulheres descobriram que estavam grávidas. A notícia explodiu como uma bomba dentro e fora da prisão. Como isso pôde acontecer? Foi algo consensual ou um erro do sistema? A segurança da penitenciária foi questionada e o caso virou um dos maiores escândalos já registrados no sistema prisional. Enquanto autoridades tentavam dar explicações, Sarah e Lisa precisaram encarar uma realidade impensável: passar por uma gravidez atrás das grades, sem estrutura adequada e sem saber o que aconteceria com seus bebês. Esse caso não só chocou o país, mas também levantou um debate acalorado sobre as políticas de alocação de presos transgênero e os protocolos de segurança dentro das penitenciárias. Afinal, se isso aconteceu aqui, quantos outros casos podem estar sendo acobertados? Se tem algo que parece impossível de acontecer dentro de uma prisão feminina, é uma detenta aparecer grávida. Mas, como vimos, até isso já aconteceu. E o mais chocante, não foi um caso isolado, mas enquanto algumas detentas esqueceram que estavam presas e se envolveram em escândalos desse tipo, outras decidiram desafiar todas as regras de uma forma completamente diferente e foram flagradas fazendo algo inacreditável. Foi exatamente o que aconteceu em uma prisão de Porto Rico. Um grupo de detentas decidiu que a vida atrás das grades não precisava ser tão rígida assim e resolveu organizar um verdadeiro ensaio fotográfico sensual, como se estivessem em um evento de moda. Sem uniformes, sem regras e completamente despreocupadas com as câmeras de segurança, elas posaram em trajes provocantes, maquiadas e arrumadas, como se fossem modelos em um editorial de revista. Algumas até foram além, tirando fotos completamente nuas dentro dos chuveiros da prisão. Mas a situação ficou ainda mais bizarra quando as fotos começaram a circular na internet. As imagens vazaram, chocando a administração do presídio e levantando uma pergunta inevitável: como elas conseguiram um celular dentro da cela? Quando os guardas finalmente descobriram o que estava acontecendo, a prisão virou de cabeça para baixo. Uma operação foi montada para confiscar os celulares usados no ensaio, mas o que encontraram foi ainda mais assustador. Além dos aparelhos, as detentas escondiam armas improvisadas e outros objetos proibidos dentro das celas. A exposição do escândalo foi um golpe para a segurança do presídio e para a credibilidade da administração, que foi duramente criticada pela facilidade com que as regras foram ignoradas. As detentas, por outro lado, pareciam não se importar nem um pouco com as consequências. Afinal, se já estavam cumprindo penas longas, por que não aproveitar um pouco da liberdade que conseguiram dentro da própria prisão? Mas esse não foi o único caso em que detentas decidiram esquecer completamente que estavam atrás das grades e foram pegas em situações ainda mais inacreditáveis. As detentas de Porto Rico definitivamente esqueceram que estavam atrás das grades quando decidiram transformar a prisão em um estúdio de fotos proibidas, mas pelo menos elas não foram flagradas no meio do ato. Bom, esse foi ainda pior. Em uma prisão feminina do Reino Unido, um gerente prisional parece ter se confundido sobre quem estava no comando. Em vez de manter a disciplina e garantir a segurança do presídio, ele foi flagrado com as calças abaixadas em um momento íntimo com uma detenta.
dentro da própria prisão. O flagrante aconteceu tarde da noite, quando a movimentação do presídio já tinha diminuído e ele achou que ninguém notaria sua ausência. O que ele não esperava era que outro funcionário da prisão entrasse no local e encontrasse a cena. E o pior, imediatamente denunciasse tudo para os superiores. O gerente foi suspenso no mesmo dia. A descoberta foi um escândalo. E uma investigação foi aberta para entender se essa era uma relação isolada ou se mais abusos estavam acontecendo dentro da prisão. Afinal, sendo ele um dos responsáveis por conceder benefícios às detentas, muitas delas podiam estar sendo coagidas a trocar favores por privilégios. Mas esse caso não foi apenas um choque para a administração do presídio. Ele colocou em evidência um problema muito maior dentro das cadeias femininas: o abuso de poder por parte de alguns funcionários. O envolvimento entre agentes penitenciários e detentas não só coloca em risco a segurança da prisão, como também abre portas para a corrupção e a manipulação dentro do sistema. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, o próximo caso mostra que as coisas podem ficar ainda piores. Porque se esse gerente da prisão já passou dos limites, imagine um agente penitenciário que vendeu as chaves das celas femininas para detentos masculinos. Se você acha que nada pode ser pior do que um agente penitenciário aproveitando os pontos cegos para cometer abusos, imagine agora um esquema onde as próprias autoridades da prisão facilitaram a entrada de detentos homens na ala feminina. Isso aconteceu na prisão do condado de Clark, nos Estados Unidos, e é sem dúvidas um dos casos mais chocantes e revoltantes da nossa lista. Era a madrugada do dia 24 de outubro de 2021. Enquanto a maioria das presas dormia, um grupo de detentos masculinos simplesmente abriu as portas da ala feminina e entrou. Mas como isso foi possível? Segundo as investigações, um ex-agente penitenciário chamado David Lowe teria vendido as chaves da ala feminina por apenas $1.000. Isso mesmo, $1.000 foram suficientes para que um grupo de homens violentos tivesse acesso irrestrito às celas das mulheres. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo absoluto. As presas foram ameaçadas, agredidas e abusadas durante horas, sem nenhuma chance de defesa. Elas gritaram por ajuda, mas ninguém veio. Quando amanheceu, as marcas do horror da noite estavam por toda parte, mas as autoridades da prisão tentaram minimizar o caso. Só que a verdade veio à tona quando 28 mulheres decidiram entrar com uma ação judicial contra o condado de Clark, o xerife local e os agentes que estavam de plantão naquela noite. A denúncia foi devastadora. Além de permitirem o acesso dos detentos, os guardas ignoraram completamente os pedidos de socorro. Agora, o caso segue na justiça e pode resultar em graves punições para os responsáveis. Mas o que fica é a pergunta: como um sistema que deveria proteger as detentas permitiu que algo tão absurdo acontecesse? Este foi, sem dúvidas, um dos episódios mais perturbadores já registrados dentro de uma prisão, mostrando que muitas vezes o maior perigo para as presas não são outras detentas, mas sim aqueles que deveriam garantir sua segurança. Mas se você achou isso revoltante, espere até ouvir o próximo caso, onde câmeras escondidas revelaram o que acontecia nas celas depois que as luzes se apagavam. Imagine descobrir que tudo o que acontece na sua cela está sendo gravado secretamente sem que ninguém saiba. Foi exatamente isso que um denunciante revelou na prisão de Puyallup, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Durante meses, as detentas daquela unidade não faziam ideia de que estavam sendo vigiadas o tempo todo. Câmeras ocultas foram instaladas nos banheiros, chuveiros e até dentro das celas, capturando momentos de privacidade extrema. E o pior, as imagens eram acessadas por agentes da prisão para fins totalmente inaceitáveis. Quando o escândalo veio à tona, mais de 30 mulheres processaram a penitenciária, alegando que haviam sido filmadas sem consentimento e expostas de forma humilhante. A denúncia gerou uma onda de revolta e levantou uma questão muito séria: até onde vai o abuso de poder dentro do sistema carcerário? Se você achou o caso anterior revoltante, espere até ouvir esse. O que aconteceu na prisão de Los Prefontaines, na África do Sul, foi um exemplo assustador de como o ambiente carcerário pode se tornar um verdadeiro campo de abusos e violência extrema. Tudo começou quando uma agente penitenciária foi flagrada se envolvendo com um detento dentro da prisão. As imagens do relacionamento proibido vazaram e rapidamente se espalharam,
gerando revolta dentro e fora do presídio. A situação foi longe demais quando a agente, pressionada pelo escândalo e pelo julgamento público, acabou tirando a própria vida. Mas a tragédia não parou por aí. A morte dela desencadeou uma onda de represálias dentro da prisão. Detentas revoltadas com a corrupção e os privilégios concedidos a alguns presos se tornaram alvos de agressões e punições ainda mais severas por parte dos agentes penitenciários. O clima dentro da prisão ficou ainda mais hostil, e relatos começaram a surgir sobre sessões de espancamento, tortura psicológica e ameaças constantes. Algumas presas que denunciaram os abusos acabaram desaparecendo do radar, sem nenhuma explicação convincente das autoridades. A situação ficou tão grave que organizações de direitos humanos entraram na briga, exigindo investigações sobre o nível de violência dentro da prisão e a real condição das detentas. Este caso escancarou um sistema onde as regras parecem não valer para todos e onde a vida de quem está atrás das grades pode valer muito pouco. Esse caso mostra o outro lado da moeda. Quando um agente penitenciário descobre os pontos cegos da vigilância e usa isso para fazer o impensável. Foi exatamente o que aconteceu no Heart of America Correctional Center nos Estados Unidos. O agente Anthony Lewis Adland, que deveria garantir a segurança das presas, na verdade usava os locais sem câmeras para cometer seus próprios crimes. Segundo as investigações, Adland aproveitou sua posição de poder para coagir uma detenta a se submeter a ele. Ela estava sozinha, indefesa e sem nenhuma forma de pedir ajuda, já que as áreas onde tudo acontecia não eram cobertas pelas câmeras de segurança. O esquema continuou por meses, até que outra presa, vítima do mesmo abuso, resolveu falar. Ela relatou que Adland usava ameaças para garantir o silêncio das detentas e continuava agindo sem ser pego. Foi só depois de uma longa investigação que ele foi formalmente acusado de 2 crimes de abuso sexual e agora pode pegar até 5 anos de prisão. Esse caso escancarou uma falha gravíssima no sistema de segurança das penitenciárias. Os pontos cegos, que deveriam ser apenas uma limitação técnica, viraram oportunidade para agentes corruptos explorarem e abusarem das presas. Ao longo deste vídeo, você viu casos que desafiam qualquer lógica. Detentas que esqueceram completamente que estavam atrás das grades e se envolveram em situações inacreditáveis, desde romances proibidos até escândalos que revelaram falhas absurdas no sistema prisional. O último caso, então, foi simplesmente revoltante. Como algo tão grave pôde acontecer sem que ninguém impedisse? Isso só mostra que, muitas vezes, as regras dentro das prisões são bem diferentes do que imaginamos. Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses casos mais te surpreendeu? Você acha que as prisões deveriam ter um controle mais rígido para evitar esse tipo de situação? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal e ativa as notificações porque tem muita história chocante vindo por aí. Até a próxima!